Olá pessoal, falemos do céu da semana de 27 de setembro a 3 de outubro, última semana do mês de setembro, como voou, né? Mais um mês pandêmico aí, que já tem no domingo o ingresso de Mercúrio em Escorpião, no dia 27, o Mercúrio mudando de signo. Tem um fator interessante nas questões da própria comunicação, da própria forma como a gente lida com os contatos, com o tom, né? com a forma de lidar com conhecimento, informação. Mercúrio em Escorpião tem o lado do se envolver ou debater com as questões mais íntimas, com falar de temas mais profundos ou lidar com questões emocionais, né? De forma coletiva, é possível percebermos debates sobre tabus, sobre assuntos que gerem uma certa polêmica, né? Longe de mim dizer que Escorpião é um signo polêmico, não imagina, mas dá essa indicação para embates sobre assuntos mais profundos. Pesquisas também, né? Mercúrio, diante de um signo como Escorpião, impacta na questão de mais profundidade daquilo que a gente lida, dos temas que de certa forma a gente vivencia num sentido mais profundo ou de maior intensidade de maneira geral. Falamos mais de coisas associadas a nós, propício para quem lida com tratativas de assuntos mais internos, emocionais, terapia, psicologia, né? Esoterismo, ocultismo. Então quem lidar ou já trata desses temas pode se aprofundar mais, ou assuntos que de certa maneira entrem um pouco mais em nossa intimidade, em certas polêmicas, em certas questões que a gente possa precisar desabafar mais. Então tem um contexto bastante atrelado ao que tenha um fator mais íntimo, um fator da nossa caixa preta também, ou de algo que a gente possa precisar lidar com um pouco mais de confidência, ou ouvir confidências também, ou tratar de confidências de outras pessoas num sentido geral. Tudo que envolve Escorpião envolve uma certa estratégia, um certo sigilo, né? Também tem esse detalhe, essa natureza, digamos assim. Então, às vezes, para negócios, aquela informação mais sigilosa pode ser importante, ou mesmo para trabalho, aquela coisa de certos segredos ou certo sigilo para proteger, de certa forma, de um certo mau agouro, digamos assim, né? Ou lidar de forma estratégica, quando você muitas vezes está com algum projeto e às vezes você quer guardar para você como uma forma de proteção para que ele dê certo. Então, um tempo de Mercúrio em Escorpião é positivo para uma condição dessa forma, a não ser para quem, de repente, possa nos transmitir confiança e auxiliar, de modo geral, no sentido da execução de temas que, de certa maneira, a gente tem uma ressalva, uma necessidade de manter um certo zelo. Aquelas confidências afetivas na vida amorosa, às vezes algum assunto que, de certa maneira, a gente tinha necessidade de preservar, o receio de se abrir, de expor. Então, com Mercúrio em Escorpião, de certa forma, é possível uma abertura, um jeito diferente de falar com certo assunto, ou entrar na intimidade para falar certas coisas que antes a gente não tinha tanta condição, ou se sentia tão à vontade, ou até outra pessoa conosco. Isso vale no familiar também, na vida dois, ou com amizades e pessoas que de certa forma tenhamos vínculo mais intenso. A gente começa a semana também com um bom aspecto de Vênus com Marte. É sempre bom falar de bom aspecto, né? Ainda mais Vênus e Marte, planeta em que é associado a relacionamentos, a sociabilidade, a questão de harmonia, da beleza, que é Vênus, e Marte da nossa individualidade, da individualidade das pessoas, das ações, dos impulsos, né? Então, com Vênus, Marte em bom aspecto, é positivo para contatos que envolvam parcerias, para direção de relacionamentos, para tratar questões que envolvam os nossos elos, né? Uma tomada de decisão com alguém ou para alguém. Então tem um fator de uma certa harmonia aí nesse bom contato, nesse bom aspecto de Vênus-Marte, no sentido de que certas ações que tenhamos sejam bem aceitas ou sejam bem fluentes com outra pessoa, ou
de certa forma também podemos ter uma dimensão de compreender melhor algumas diferenças. Então tem essa condição também positiva quando envolve Marte, quando envolve os dois planetas que são planetas pessoais, digamos assim, planetas mais próximos, né? E a questão de situações atreladas à nossa criatividade. Também Vênus é um planeta que envolve um fator do criativo, do artístico, então com um bom aspecto junto a Marte, certas decisões atreladas a um tom de criatividade também é positivo de maneira geral. Então, favorece responsabilidades em conjunto, o que a gente tenha com outra pessoa, uma tomada de decisão num senso comum, né? Um comum acordo, uma facilidade para entendimento diante de temas que sejam atribuídos objetivos em conjunto, né? Em questão de relacionamento. A gente tem Marte no signo de Áries aí retrógrado e Vênus em Leão, saindo de Leão nesse tempo. Então, são planetas de fogo, é um trígono de fogo. Então, as ações em conjunto, atrelado a relações ou para outra pessoa, um gesto afetuoso também, por que não, né? Para surpreender a pessoa que você gosta, ou de certa maneira, uma iniciativa que dê uma apimentada na vida a dois. Tem um fator aí também positivo para uma questão de conquista ou reconquista, é um bom aspecto nesse sentido também. Então vale aí uma iniciativa diferente para mudança de posição, no sentido para agradar ou para chamar atenção, né? Nesse contexto, até para mostrar um pouco do nosso interesse pela pessoa, ou pelo amigo, ou pela família. Então certas ações que a gente não andou tendo tanto, esse bom aspecto de Vênus-Marte favorece também. Vale lembrar que como Marte está retrógrado, uma retomada de ação diante de relacionamento, uma retomada de assunto, voltar a lidar com certos contextos junto a relacionamentos, também é importante, também fica propenso ao longo da semana. Então, certas ações que antes não estavam muito definidas, esse bom aspecto de Vênus-Marte favorece para contextos de relacionamento, de parceria, de elos e até de alguns negócios também que ficam favorecidos. Então, especialmente o que é atrelado a retomar questões com pessoas ou com relações ganha uma proporção benéfica aí ao longo da semana, até meados da semana, especialmente entre segunda e terça, quando é mais intenso o trígono de Vênus-Marte. Temos na terça-feira duas situações com Saturno, justo ele. Saturno muda de retrógrado para direto, Saturno retoma o movimento direto e forma quadratura com Marte. Então tem questões aí a se observar. Quando um planeta muda do direto para o retrógrado, do retrógrado para direto, o que acontece? Geralmente tem certas travas, certas empacações de assuntos, né? Então, essa questão do estacionário dá uma tendência a certas questões estacionar, mesmo num contexto geral do nosso cotidiano. Então não estranhe se esse tempo aí do início da semana, entre segunda e terça, certa vagarosidade acontecer com alguns temas, com alguma questão associado a longo prazo, ao lidar com padrões de algumas pessoas, um lado meio antiquado de alguém. São situações que ficam propensas, e até em relação às nossas bases, às nossas estruturas, o lidar com algum tipo de obra, reforma, o lidar com algo que envolva um padrão no nosso trabalho, nas questões que envolvam os nossos relacionamentos também. Então, tem esse contexto de certa maneira. Por outro lado, é um desafio do readequar questões. Então, você está mudando o movimento, existe uma mudança de movimento no céu, do retrógrado para direto de Saturno. Então também existe um contexto de um rever o que fazer, digamos assim, né? Reposicionar para adiante, né? Então algo no sentido do adiante, a longo prazo, que é um contexto associado a Saturno, ao próprio signo que ele está, Capricórnio, né? Envolve também o contexto da grande conjunção que ele faz parte, com Júpiter e Plutão,
Então, os temas coletivos também envolvem uma retomada, a própria pandemia, no sentido de situações atreladas a ela, recondicionando o movimento, seja de estruturas de meios sociais, e aí pode envolver tudo. O padrão do trabalho, o padrão de temas educacionais, a formalização de questões, então toda uma situação. E tem a quadratura de Marte com Saturno. Aí é outro fator que muitas vezes a nossa individualidade pode bater de frente com certos padrões. Termos certos atritos com situações associadas a lado tradicional de outra pessoa ou de algum lugar, né? A gente ter uma intensidade de desavença com o que for convencional, ou não digo desavença, mas de desafio com a paciência. Nossa paciência é mais testada, digamos assim. Lógico que quando você trata de Marte, o tempo todo você está sendo desafiado na paciência, na ansiedade, na individualidade. A gente fica suscetível a mais vontade de acelerar quando a gente não pode acelerar, né? Como você está no carro querendo mandar uma quinta marcha e você só pode na terceira, porque não acelera mais que aquilo, ou você tem dificuldade em adequar o padrão daquela velocidade, ou pelo trânsito, né? Ou pelo ritmo das questões. Aliás, isso impacta também no nosso dia a dia. O ritmo de lidar com certos assuntos, o ritmo de lidar com situações associadas ao que a gente vive no cotidiano também pode impactar. Afinal, temos Saturno estacionário no começo da semana e o próprio Marte em quadratura com ele. Então, a vontade de certas ações pode ficar um pouco ali restrita em função de algum padrão, às vezes do próprio trânsito, às vezes de algo que não voltou a funcionar, por exemplo, às vezes alguma questão do governo ou das estruturas de poder que ficam atrelando ou empacando certas coisas que a gente quer fazer acontecer, ou recalcular a rota, digamos assim, para um longo prazo, né? Então não estranhe se essa semana a gente até conseguir readequar algumas questões para longo prazo, embora nossa vontade seja de repente de que fosse um pouco antes, por exemplo. Então essa é uma tendência, né? Você tem Marte em aspecto tenso com Saturno, é aquela vontade de dar uma retomada de direção ou de readequar algumas questões, mas a gente perceber que não vai ser bem assim num tempo que de repente a gente queria, talvez seja mais para frente. Então essa é uma tendência em função do Saturno também ser um planeta associado à base, a tempo, à estrutura, a padrão, e isso fica evidente aí ao longo da semana nesse desafio de remanejamento, digamos assim, ou de lidar com o ritmo das coisas e com os padrões de lugares e de pessoas. Ainda assim, com o passar dos dias, com o andar do tempo, é possível que a gente, ao longo da semana, veja um andamento de certas questões, de temas que, de certa maneira, a gente sente uma responsabilidade. Saturno é um planeta associado a obrigações, aquilo que a gente tem uma responsabilidade, que de certa maneira a gente fica suscetível a retomar ou assumir com um pouco mais de intensidade, de praticidade também, aquilo que de certa maneira tem uma eficácia, fica mais visado, né? Num contexto abrangente das coisas que a gente lida. Não estranhemos se observarmos no coletivo afrontas de poder, discussões intensas, né, num sentido geral, sobre um lado um pouco antiquado de certas posturas, como a gente já vem observando aí de uma semana para cá, né, num sentido de distorção de questões ou de impulsividade num sentido de posicionamento sobre certas polêmicas. Isso com Marte e Saturno fica suscetível também. Mas no contexto pessoal, a questão do andamento de alguns temas que envolvam nossa responsabilidade ganha uma proporção, ainda que vagarosa, para uma direção, para um alinhamento, digamos assim. Ainda que a gente só venha a perceber o benefício um pouco mais para frente, ou uma consistência melhor do andamento dessas questões depois de alguns dias. Mas uma condição interessante desse tempo que o Saturno fica direto
e mesmo a quadratura com Marte, são questões que de um longo tempo vinham empacadas e que passam a ter uma condição mais estruturada ou de definição. Às vezes algo que a gente aguardava há um certo tempo vira a ter uma retomada. Marte em quadratura com Saturno, ele está retrógrado, não nos esqueçamos. Então, muitas vezes é uma condição de desenrolar a própria questão que vinha demorada também. Então esse é um fator curioso que é possível ficar evidente ao longo da semana. Alguma questão que vinha aí demorada, meio lenta para acontecer, com essa mudança de ritmo de Saturno, do retrógrado para direto, ainda que o Marte esteja em retrogradação, se revê essa questão até para ser movimentada comparado ao tempo anterior. Então também tem esse fator também, algo que de certa maneira a gente esperava, vinha demorando e tal, flui, pode também ter um desenrolar com esse tempo semanal dessas mudanças de movimento e o próprio aspecto de Marte com Saturno também. Na quinta-feira, dia 1º de outubro, começaremos um novo mês com uma lua cheia em Áries. Lua cheia é aquela fase lunar que as questões ficam mais intensas, mais evidentes. É até positivo para um certo marketing, para uma certa divulgação, para uma ação associada a algo que fique em evidência. Então, ações nesse sentido são favorecidas. Por outro lado, é uma lua cheia em Áries. Vale cuidado com certas ações individualistas, com ansiedade, com atitudes intempestivas. A gente já vem numa semana que Marte forma quadratura com Saturno, então também já pede uma atenção para não termos certas extrapolações. Com a lua cheia em Áries, isso é suscetível. A gente ainda pode observar questões tensas de outras pessoas, um certo fogo cruzado, de, às vezes, debates, de querer posicionar uma ideia, de fazer valer um certo individualismo, uma atenção para que não tenhamos um certo egoísmo com posturas, ou até observar isso em algumas pessoas e termos cuidado para não entrarmos na pilha, né? Lua cheia em Áries, lógico, dá tendência a certas tensões, ou entrarmos na pilha de certas discussões, ou aquela pessoa fica mais acalorada, né? Igual uma energia, de certa forma, um certo maçarico. Se a gente chegar perto, a gente queima também, né? Você está perto de algo muito acalorado, você fica acalorado também. Então vale um cuidado aí para não entrarmos em tensões desnecessárias nessa lua cheia em Áries, e também cuidado com atitudes individualistas ou de que a gente eventualmente fique mais aflorado com ansiedade, não metermos os pés pelas mãos com certos assuntos também. Então vale um cuidado para ponderação, contar até 10 é necessário, né? Então toda uma atenção aí. Por outro lado, é como eu coloquei antes, iniciativas que envolvam certo marketing, uma certa evidência de assuntos, fica notória também. Lua cheia em Áries é aquela também que muitas vezes a gente percebe um certo lado de querer aparecer, de eu sei mais, ou de colocar uma postura de poder, no sentido de iniciativa, de ação. Podemos perceber isso em questões de poder, num senso coletivo, né? Ou do nosso presidente, ou de autoridades. Ações até da polícia, ou ações até de certos poderes podem ganhar uma ênfase também, até porque, vale lembrar, tem uma quadratura de Marte com Saturno, isso pode lidar com certas afrontas ao poder também. Uma lua cheia em Áries recheia mais essa questão. Então isso é possível que possamos observar de camarote essas observações. Então vale o cuidado também com impulsos, com atitudes individualistas nesse tempo, especialmente ao final da semana, entre quinta e sexta, que é quando ocorre a lua cheia ariana. Vale uma observação e cuidado para não entrarmos em pilhas, por favor. A gente termina a semana na sexta com o ingresso de Vênus em Virgem no dia 2. Este é aquele ingresso da posição do valorizar o que é útil nas relações, né? E também uma compreensão
dos gestos até mais do que as próprias emoções. Eu sempre associo uma posição de Vênus em Virgem àquela forma de demonstrar amorosidade mais efetiva do que propriamente afetiva, né? É aquele fator da pessoa que busca a novalgina na chuva à meia-noite para você, né? Como forma de demonstrar que gosta, do que propriamente com uma certa mexicanização de demonstrar sentimento, né? Do, ai, como eu te adoro, aquela coisa afetuosa, melosa, né? Açucarada ao extremo. Vênus em Virgem não é lá dessas formas, né? Então Vênus em Virgem tem essa condição de às vezes observarmos relacionamentos num sentido mais crítico, num senso mais detalhista também, né? E os detalhes fazendo diferença diante das relações. Às vezes um gesto que faça aqui, um contato ali, uma mensagenzinha simples ali, um hábito que se volta com alguma pessoa, né, com certas pessoas próximas que a gente tem contato, isso fazendo uma diferença também, né, até para negócios, até para assuntos pessoais. Vênus em Virgem, o observar detalhe faz uma diferença. Uma coisinha que você parou de falar aqui, um gesto que você tem ali, já pode mudar um contexto de convivência, de relação e até de situação que envolvam questões mesmo de negócios ou de parte financeira que em alguns momentos podemos atribular a Vênus também. Então esse tempo de Vênus em Virgem ao final da semana vale essa reflexão, né, de preservar certas utilidades, certas atitudes mais eficazes diante de relacionamento, aquilo que tenha uma preponderância útil, né, um senso prático na condução de comportamentos, de presenças, aquele lado um pouco mais de um detalhe que faça a diferença, digamos assim, para situações de convivência, situações de relações, num sentido geral. E outro detalhe é o ser útil para a pessoa, né? O quanto, de certa forma, a gente tem sido prático, útil, valorizar situações que, ainda que a gente não perceba uma retribuição, fazer valer a importância do essencial, né? Muitas vezes vale aquela frase, o essencial é invisível aos olhos, tá? Então Vênus em Virgem tem um tanto esse contexto. Então, pessoal, este é o céu da semana de 27 de setembro a 3 de outubro. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos, as mensagens no Instagram também. Uma ótima semana a cada um de vocês. Um abraço.